Olá, boa tarde a todos, aqui é o Acácio, a gente vai aguardar mais alguns minutinhos e em breve vocês vão receber, vão acompanhar a apresentação da segunda semana do bem-estar financeiro no pilar de poupar. E se vocês quiserem fazer algumas perguntas para a nossa convidada de hoje, palestrante, vocês podem encaminhar pelo slide que está na tela. Obrigado, até daqui a pouquinho, mais uns 2 minutinhos a gente volta. Olá, boa tarde a todos, aqui é o Acácio, obrigado pela presença virtual de vocês, pela companhia de vocês nessa sessão do Pilar Poupar, da segunda semana de bem-estar financeiro que a GEB-SAPREV está fazendo. Hoje é o segundo dia de evento, ontem a gente teve uma apresentação muito interessante e produtiva. Hoje vocês também vão se surpreender, a gente está muito satisfeito com a convidada de hoje, a Mayara. Depois ela vai conseguir, vai ter a chance de se apresentar melhor. A gente já compartilhou a biografia dela. Ela tem um canal e autora de um livro, a Rica Simplicidade, e ela vai poder contar um pouquinho para vocês. Se vocês quiserem endereçar perguntas para a Mayara, vocês podem utilizar esse slide e ao final a gente vai fazer essas perguntas para ela e a gente vai poder interagir um pouquinho mais. Eu quero também deixar o meu agradecimento aqui ao nosso parceiro, a Inove, que nos apoia também para a realização desse evento. Muito obrigado, Mayara, a gente está muito feliz de ter você aqui, espero que você tenha aí, possa compartilhar muitos insights com o nosso público da GE. Boa apresentação para você. Obrigado. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Espera aí. Boa tarde, pessoal. Só vou colocar aqui para dentro. Estou muito empolgada com essa palestra e do assunto também, né, gente? O assunto poupar muito me interessa. Deixa eu abrir. Espera aí, estou me organizando. Pronto, abri. Boa tarde, gente. Hoje o assunto o título da palestra é Diga-me quanto dinheiro poupou que eu te direi quem é. Até estremecido, né? Meu Deus do céu, quero saber quem sou eu aí nessa história toda. Gente, também para começar, eu quero explicar que aqui nessa palestra eu vou acabar com esses mitos que falam que para poupar dinheiro a gente tem que se sacrificar, que tem que abrir mão de um monte de prazer da vida, que tem que só guardar dinheiro. Pelo amor de Deus, se fosse assim, né, nem estava aqui. Mas vou mostrar para vocês que pode ser muito legal, tá? E também vou começar falando um pouquinho de mim aqui, vocês já souberam aí, através dos convites, um pouco de quem é a Mayara, mas eu quero falar para vocês quem é a Mayara e por que eu estou aqui hoje.
Gente, eu sou uma ex-endividada, sou uma ex-consumista, tá? Exatamente, eu gastava todo o meu dinheiro e me tornei uma poupadora e investidora. Isso ao longo aí dos anos. E eu criei uma metodologia, né, de sair dessa vida de... Às vezes é falta de consciência que a gente tem. Então, de sair dessa vida de não sei poupar, não sei, eu me endivido, eu gasto tudo. E construir uma pontezinha aí para te levar para uma vida financeira de sucesso. E tudo isso baseado na minha história. Porque eu passei por todos esses caminhos que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu entendi como é que funcionava. Hoje eu tenho minha empresa de educação financeira e há 4 anos ela está oficializada, mas eu já faço, meu blog começou em 2010 e a minha transformação começou em 2007, 2008, então assim, eu já estou há mais de 10 anos falando sobre isso, aprendendo, estudando, e principalmente trabalhando na parte de comportamento. Porque a minha transformação lá atrás, quando eu era extremamente consumista, gente, para vocês terem ideia, eu gastava R$1.000 facinho aí em sapatos, tá? Meu salário era R$450, que era o salário mínimo na época. Eu fazia parcelas, eu não tinha cartão de crédito, mas eu morava no interior do Rio Grande do Sul e lá eles tinham carnezinhos, então que dava para parcelar, sabe? Então eu fazia parcelas a perder de vista, porque eu não tinha aprendido como fazia para cuidar do dinheiro. Naquela época, gente, as minhas estratégias, assim, o que eu conhecia era o seguinte: para eu ser rica, eu teria que casar com um homem rico, eu teria que ganhar uma herança ou ganhar na loteria, e eu não estava encaminhada para isso, né? Até que eu li um livro que mudou a minha vida. Muitos de vocês já podem ter ouvido, pelo menos ouvido ou até lido o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, pois eu li o da mulher dele, da Kim Kiyosaki, Mulher Rica. E foi meu primeiro contato, porque naquela época a gente não tinha todo esse acesso a conteúdo que a gente tem hoje. Então o livro foi por acaso, que eu vi na Feira do Livro de Jaguarão, na cidade onde eu morava, porque nem livraria tinha na minha cidade, gente. Pelo amor de Deus. Tô ficando velha, hein? Pá, abafa o caso. Mas tô ficando velha e rica, é isso que eu quero ensinar vocês, tá? Porque a gente tem que ter essa tranquilidade financeira. E tudo começa com essa conscientização que vocês tiveram ontem, entendendo essas necessidades, começam hoje a entender como que vocês dão esses passos para começar a poupar, investir o dinheiro de vocês. E hoje eu trabalho na internet também, bem posicionada na internet, tem YouTube, tem canal nas redes sociais, que vocês também podem acompanhar, tem muito conteúdo gratuito. E no decorrer da nossa conversa aqui, vocês vão sabendo um pouquinho mais da minha história, e depois, se ficar dúvida, fiquem à vontade de perguntar, porque minha vida financeira é um livro aberto, né? Estou aqui para compartilhar com os meus erros e acertos. O que eu separei pra gente aqui, tá? Pelo menos em 4 tópicos importantes que eu quero abordar aqui com vocês, que vai ser fundamental. Faz parte dessa minha jornada e que inclusive está no livro, né? Qual é o meu método, entender por que você nunca conseguiu poupar, identificar o tipo de poupador que você é, e aí tem a ver com o nosso título da palestra. As 6 etapas, olha eu, 2, né? As 6 etapas de uma vida financeira de sucesso, tá? Coisas, tudo que eu disse aqui para vocês, que eu apliquei, que eu identifiquei, e aí, inclusive, com os meus alunos e meus clientes mentorados. Também passo tudo isso daqui para eles. E como começar a poupar da maneira correta? E aí, quando eu falo que maneira correta, é o caso de, gente, eu não tenho que cortar as coisas boas da minha vida, absolutamente tudo, cortar tudo para eu conseguir juntar um dinheirinho e fazer um pé de meia. Não, de jeito nenhum, gente. Essas coisas mudaram completamente, a gente precisa entender onde está o equilíbrio dessas coisas para fazer direitinho, de uma forma sustentável. É isso que interessa. Mas olha só, a gente tem uma coisa muito gostosa, eu adoro sorteio, e eu combinei aqui com a galera, a gente fazer um sorteio para vocês, 3 pessoas vão ganhar o meu livro, só que, prestem atenção, tem que ficar até o final, vai ser importante, ó, só um recadinho aí, tá? Vai ser importante ficar até o final, e depois da palestra ficar de olho lá no Instagram, deixa eu ver se você falar direitinho. Gebessa Prev, underline oficial. Eu tava ensaiando para falar esse nome, gente, falei direitinho? Então depois vocês acompanhem lá, porque vai acontecer por lá toda a estratégia aí para vocês concorrerem a um livro, e aí complementa tudo que a gente vai falar aqui, dá uma aprofundada e esse método fica mais claro para vocês. Vai ser maravilhoso para quem conseguir ganhar o livro e colocar em prática, eu garanto que o negócio vai ser bacana. Então olha, tá dado o recado, hein? Fica até o final.
O brasileiro, minha gente, não tem o hábito de poupar. E isso, olha, é histórico. A gente tem várias justificativas. Se eu pudesse, eu ficava aqui com vocês só falando dos motivos de por que o brasileiro não tem esse hábito. É cultural, a gente passou por experiências no decorrer da nossa história, nosso comportamento econômico. Tudo nos causou traumas e a gente vem herdando. Por mais que você não tenha vivido determinadas crises aí que passaram, seus pais viveram e vem passando isso pra gente, né? Então a gente fica com receios que não são mais reais, alguns medos agora que a gente tem na hora de investir, de poupar dinheiro, eles não são mais reais como foi um tempo atrás, né? Por causa da superinflação, a gente viveu um monte de coisa e também do humano. A gente não tem o hábito de poupar, porque assim, imagina a gente lá, os homens das cavernas, imagina, sai para caçar e aí ele pega, né, sei lá, um javali. Aí ele leva o javali para a caverna e começa assim, gente, essa parte do javali vai ser para nossa aposentadoria. Essa parte aqui, essa outra parte do javali é para nossa reserva de emergência e esse daqui é para o nosso jantar. Imagina! Não existia isso. Então era assim, eu vou consumir tudo, eu caço, eu consumo. Então a gente tem, muitos motivos e crenças limitantes, bloqueadoras aí que nos acompanham, fazendo com que a gente encontre um monte de justificativas e desculpas para não fazer o que precisa ser feito, né? Então, eu mereço, eu vou gastar todo o meu dinheiro. Como é que é? Caixão não tem gaveta. E depois vão me roubar todo esse dinheiro, eu vou morrer, esse dinheiro vai ficar para quem? Então tem muitas coisas que a gente gosta culturalmente de alimentar. Mas isso não vai cair por terra hoje, a gente está aqui para aprender como fazer isso e a importância disso, tá? Porque o brasileiro tem o hábito de gastar e gastar mais do que ganha. Esse é um grande problema, porque assim, já não bastava não poupar, né? Já não bastava não ter o dinheiro suficiente ali para realizar os seus sonhos e ter uma vida maravilhosa. Ainda fica devendo. Eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês aqui. Eu tenho certeza, tenho fé que vocês estão pelo menos partindo do empate. Mas não tem problema, relaxa. Se você está aí com dívidas, não tem problema. Essa é a hora de você se conscientizar e começar a mudar isso tudo para construir uma nova realidade. Aproveita essa oportunidade maravilhosa, viu? Cola aqui na gente. E aí, o que eu fiz, né? Fui catar algumas matérias aí que mostram a situação, pesquisas que são feitas. Dá uma olhada nisso, gente. 67% dos brasileiros não conseguem poupar dinheiro. Mas olha aqui, nesse detalhe sublinhado. 40% alegaram ter uma renda muito baixa. Não é questão, gente, a maioria assim, normalmente, quem está falando isso, quem está dando essa desculpa, não é questão de não ter renda suficiente, é questão de entregar mal a sua receita. Porque, assim, existem sim pessoas que têm um mínimo ali só para pagar as contas básicas. E aí a gente vai falar, assim, de situações bem precárias, áreas precárias do Brasil, que realmente o negócio é mais crítico. Mas na maioria das vezes a gente tem dificuldade de aceitar a nossa realidade financeira, né? Para que a gente entenda, bom, esse é meu momento, é daqui que eu estou partindo e ter paciência para dar passinhos e construindo o seu patrimônio. Não, a gente quer agora. E aí a gente coloca gastou nosso dinheiro com coisas que não são importantes agora, mas a gente acha que a gente ganha pouco. Isso é uma desculpa. Porque, olha, não sei se vocês acompanharam isso, mas volta e meia a gente vê em alguma matéria alguém que ganha pouco, e geralmente diaristas, não que elas ganhem pouco, né? Dependendo da diarista, elas ganham muito bem. Mas é um trabalho que não tem uma segurança. Às vezes você pode estar com trabalho, pode não estar, é autônoma, tem que trabalhar ali e tal. Mas, mesmo nessa situação, eu já vi várias histórias de diaristas que construíram casas próprias, que conseguiram guardar dinheiro, mais dinheiro do que gente que às vezes é executivo numa empresa. Porque não interessa quanto você ganha, interessa as decisões que você toma com o seu dinheiro. E é essa a diferença. Isso são as chavinhas que você precisa começar a mudar aí na sua cabeça. Porque não cola mais essa desculpa, eu não tenho dinheiro, eu ganho pouco. Não, gente, a resposta para isso é você assumir o problema e dizer assim, não, na verdade eu não emprego bem o meu dinheiro, tá? Olha só daqui então. Brasileiro economiza pouco e quando economiza é para gastar mais ainda. Ou seja, se empolga por quê? Eu tô guardando dinheiro. Porque eu vou trocar de carro. Porque não é um problema, tá? Só uns exemplos que o problema é você trocar de carro todo ano enquanto você não tem nenhuma reserva para garantir a sua estrutura, a segurança da sua família. Entendeu? Questão de equilíbrio das coisas. Olha aqui. Chega ao final do mês sem economizar nada. E olha esse aqui então.
Só 8% dos brasileiros conseguiram guardar dinheiro em 2018. 8% dos brasileiros. E olha só, a população denomina como investimento compra de carro e de bens duráveis. Então, é tudo isso da cultura. Até isso daqui eu vejo muito como uma desculpa, viu, gente? Tipo assim, não, estou investindo no meu carro. Estou investindo na minha casa, estou reformando a minha casa e tal. Gente, entender o que é ativo, o que é passivo. Tá? Você pode ter seu carro, você pode trocar de carro, você pode comprar sua casa, reformar sua casa, mas entenda que isso é uma parte da sua vida. E é um passivo. Passivo é aquilo que te tira dinheiro. Então, a partir do momento que você compra um carro, esse carro ele vai te trazer custos. Então, você vai ter que bancar esse carro. A casa, a mesma coisa. A casa própria, a mesma coisa. Você não pode só entrar por esse lado, só passivos. Você tem que construir também os ativos que vão te trazer mais dinheiro. Se você só compra passivos, você vai ficar cada vez mais pobre, porque de fato eles vão consumir o seu dinheiro. Você não vai ter chance de poupar, de construir o seu império. Agora, se você, ao mesmo tempo, ou principalmente foca em ativos, essa é a hora que você começa a ver as coisas jogando ao seu favor. Você não vai mais pagar juros para o banco, você vai receber juros, e essa é brilhante. Eu tentei listar aqui alguns benefícios, mas, gente, assim, nem teria que se discutir por que é importante poupar. Segurança, tranquilidade, realização de sonhos, gente. E sabe o que é muito louco aqui no Brasil? O que a gente vê? Primeiro eu compro, depois eu vejo como eu pago. O que eu quero que vocês comecem a trabalhar na vida de vocês primeiro eu pago, depois eu usufruo. Entende que assim, é mudar as pecinhas nesse jogo e você já muda todo o resultado? A equação fica perfeita, porque um exemplo bem clássico, a pessoa vai casar, faz festa de casamento, e aí ela, vamos supor, é que nem tudo dá para empurrar para depois no casamento, tá? Mas as coisas que dá para parcelar, perder de vista, a pessoa casou, fez a lua de mel, volta para começar algo completamente novo, né? Quando as pessoas saem da casa dos pais, por exemplo, para conviver juntos, estão ali com tantos desafios e mais uma penca de dívidas herdada do casamento. Viagem, a mesma coisa. Eu amo viajar. Então, assim, eu adoro pagando a minha viagem antes. Pago hospedagem, pago passagem, separo o dinheiro. Quando eu vou para viagem, já está tudo pago. Só o dinheiro para gastar lá, né? Óbvio. Vou, gasto meu dinheiro, me divirto, trago só fotos. Eu não trago dívidas, gente. Por quê? Principalmente viagem. Eu volto doida para viajar de novo. Imagina se eu vou ter que ficar 5 meses pagando a viagem que eu já vivi. Então, entendam que se você começa a pagar primeiro e usufruir depois, você não tem mais problema financeiro, você não tem mais dívida, você não tem mais pendência, porque você só vai dar os passos conforme você tem condições financeiras de fazer. É só mudar essa chavinha, parar com esse desespero de brasileiro, acho que qualquer coisa é só pegar um empréstimo, é só financiar, só parcelar. Isso daí é um jogo contra a sua vida financeira, hein? Aqui, de acordo com o nosso título, né, da palestra, eu quero falar dos 5 principais perfis de poupadores. Eu quero que você fique aí tentando identificar onde você se encaixa e se você se encaixa em algum deles. Vamos ver? Temos aqui o primeiro perfil, o poupador do futuro. Poupador do futuro é aquele que fica sempre mirando ao longe, né, que nessa fotinho aí, ó, e diz, um dia, se tudo der certo, se tal coisa acontecer, se as peças se encaixarem, está sempre visando algo no futuro. Não, eu vou começar a economizar, mas deixa só terminar a faculdade, deixa só terminar de pagar meu carro, deixa só eu ser promovido, deixa só nunca chega. Ou seja, o problema desse poupador é que ele vive sempre num momento que ele nunca vai chegar, não se preocupa em começar a construir algo agora para que no futuro, de fato, ele consiga ter uma estrutura. Gente, poupar começa a fazer diferença na nossa vida, principalmente na consistência, na disciplina disso acontecer, entendeu? Então, assim, o tempo que você deixou de poupar, de acumular, é um tempo que não volta mais. Então, muitas vezes, você desenvolver esse hábito agora, na situação que você tem. Ajusta aí, claro, dívidas, orçamento e tudo mais, mas começa, tá? É importante, não fica que nem o poupador do futuro aí, não, tá? O segundo perfil é o poupador gangorra, sabe? Olha, eu ouço tanto esse daqui, acho que esse daqui é um dos que eu mais ouço. Olha, eu guardei dinheiro, mas aí aconteceu um imprevisto? Eu gastei meu dinheiro. Eu guardei de novo. Mas não é que aconteceu um imprevisto, Mai? Toda hora
hora com imprevisto financeiro, não consigo guardar dinheiro. Esse é o gangorra. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. Tem dinheiro guardado? Não tem dinheiro guardado. Então, assim, esse gangorra, o problema dele é assim, ele já aprendeu como ele guarda dinheiro. Ele precisa aprender como ele mantém e multiplica essa grana. Então, não adianta mais ficar com essa história de toda hora aparece um imprevisto, toda hora... Gente, vamos se organizar. Se você organizar suas finanças direitinho, construir a sua reserva, ter foco, estrutura para isso, vai dar tudo certo. Temos aqui o poupador mão fechada, né? Mão fechada, tudo que ele quer na vida é economizar. A prioridade dele é guardar dinheiro. Não importa o que aconteça. Mas ele vai para um extremo. Ele vai para o extremo de, assim, centavos. Disputa ali, ele quer pechinchar, não importa o que aconteça, ele tem que sair com uma vantagem ali, ele tem que economizar R$5. Quer ver o poupador mão fechada feliz? Diz que você dá R$5 de desconto. Nossa, ele vai sair feliz da vida, vai contar ali os troquinhos, vai dizer assim, olha, me dei bem, ganhei R$5 de desconto. Não é um problema, ele já sabe como encontrar ofertas alternativas para economizar e acumular dinheiro. A questão é que esse poupador, ele perde muito as coisas boas da vida, não faz uma economia inteligente, porque para ele tudo é economizar. E aí não é saudável, né? Temos aqui o poupador generoso. O poupador generoso, ele já sabe acumular dinheiro, já sabe poupar. Mas ao invés de ser os imprevistos, são as pessoas que precisam dele, ele quer ajudar todo mundo, ele quer resolver o problema financeiro de todo mundo, mas com isso ele se compromete. Porque daí ele acaba ficando, às vezes, aí sem dinheiro, descapitalizado. Por quê? Ajudou a tia que nunca mais paga, emprestou dinheiro para o genro, para a nora, sabe que não, vou ajudar aqui, está começando e tal. Gente, para ajudar as pessoas de verdade que estão perto de você, não é dando dinheiro. Você pode sim ter a sua parte no orçamento de doação, isso é lindo, maravilhoso, mas é aquele dia que você já, depois de organizar o orçamento todinho aí, você já entendeu que está liberado de doar aquela grana. Mas todas as suas economias, ou prejudicar a sua poupança, o seu construir de patrimônio em prol de sempre tentar solucionar o problema dos outros, não vai dar. Ajuda eles com educação financeira, orientando como que eles próprios podem juntar o seu próprio dinheiro, pagar suas contas, investir, construir o seu patrimônio. Algumas pessoas realmente não vão querer aprender, porque cada um está no seu momento. E muitas vezes, por já estar acostumado a sempre ter onde recorrer, então assim, eu só preciso de ajuda, só preciso de dinheiro, não vem me dar sermão? Poxa, aí ele não está querendo aprender mesmo. Mas daí você vai ter esse medo, sabe? De dizer não e de criar e ficar em maus lençóis ali, você vai ter que eliminar. Vai ter que dizer assim, é o seguinte... Eu preciso cuidar da minha vida financeira. Se eu não me organizar, se eu não priorizar as minhas necessidades aqui, daqui a pouco quem vai precisar de ajuda sou eu. E aí, como que acontece? Todo mundo dependendo de mim. Então, o poupador generoso tem que ficar mais alerta aí, tá? E agora, eu quero falar do perfil número 5. E eu imagino que, assim, a gente possa aprender um pouco com ele. Que é o poupador planejador. Então, esse poupador, além de aprender já a economizar dinheiro, acumular... Ele consegue criar sua estratégia de realização de sonhos, ele junta essas coisas, sabe? Olha, eu sei onde eu quero chegar e eu construo uma estratégia para chegar até lá, como que eu realizo? Ele vai se motivando com as suas próprias realizações, com as suas próprias conquistas. E eu desejo que todos vocês tenham um pouquinho de poupador planejador, tá? Que vocês comecem a juntar essas pecinhas e criem esse universo aqui para vocês. Vocês tenham metas, que vocês tracem um caminho, um plano de ação para chegar lá. E comecem a construir uma vida de realizações e não só de pagar boleto, não só de ficar devendo. Gente, a vida não é só boletos, a vida não é só pagar conta. Vocês não têm que ser só um passador de dinheiro, sabe? Recebe o salário de um lado, o dinheiro passa por você, você paga a conta, gasta o dinheiro e vai embora. Não, você tem que ser o que recebe seu salário, parte dele fica com você, outra parte você vai gastar, e essa parte que fica, você aprende a multiplicar. Então, deixa de ser só um passador de dinheiro aí, tá? E se transforma em um poupador planejador. Que tal? Que tal? Agora eu quero falar para vocês das 6 etapas da vida financeira equilibrada, que são coisas, gente, que se vocês querem ter uma vida financeira tranquila, de sucesso, de liberdade, vocês têm que fazer essas 6 etapas. E se você não está fazendo uma delas, dificilmente você vai encontrar esse equilíbrio, porque são coisas que se encaixam. É um quebra-cabeça, é o que eu disse para vocês que eu aprendi e desenvolvi ao longo desses 10 anos estudando e aí trabalhando com isso. Ou seja, você fecha todas as pontinhas, sabe? Então, primeiro de tudo, arcar com as responsabilidades financeiras. Ou seja,
ter o orçamento organizado e pagar as suas contas. Isso é o básico. E aqui, as suas responsabilidades financeiras podem encaixar o fato de você estar endividado, e nessa hora aqui é quando você vai lá se organizar para quitar as suas dívidas, para que você consiga ter possibilidade financeira de dar outros passos. Então, pagou as contas do mês em dia, estruturado, não gaste mais do que você ganha, isso daqui já é um start maravilhoso. Aí a gente tem que ter uma prevenção contra imprevistos, e no final dessa palestra eu vou mostrar para vocês como que vocês montam a reserva de segurança de vocês, tá? É preciso ter, e isso daqui significa proteção. Primeira etapa aqui significa responsabilidade. Bom, a outra etapa é gastar de forma consciente e sem culpa. Aqui a gente chama de curtir a vida. Por que a gente tem que gastar de forma consciente e sem culpa? Que vem da parte que eu falei para vocês aqui, que tem que poupar e aproveitar a vida. Não adianta a gente só querer em todo custo guardar dinheiro, que vai ter uma parte da nossa vida que vai ficar em falta. A gente nunca mais vai ter 25, 30, 40, 45, 50 anos como a gente tem agora. Então, só agora a gente sabe usufruir da vida de determinadas formas. Então, parte do nosso dinheiro tem que ser para custear os nossos sonhos agora, os nossos hobbies, nossas loucuras, as coisas que a gente quer. E para gastar sem culpa. Quando você consegue direcionar para as coisas importantes, que você não é mais um passador de dinheiro, você chega no momento em que você tem dinheiro para gastar o que você quiser, sem culpa, antes mesmo de você se aposentar, tá? Porque essa é a graça, tá? Aí a gente vai para outra etapa, que é poupar e investir para objetivos de curto prazo. E essa etapa se chama motivação. É isso daqui que faz vocês ter aquele prazer de acordar de manhã, saber por que vocês estão trabalhando, ver isso acontecer, ver a vida se tornar um ciclo de realização, sabe? Não é só assim, poxa, nem sei por que eu estou trabalhando, eu trabalho demais, eu só sei trabalhar, eu não aproveito a vida, eu não tenho dinheiro, nunca sobra, estou sempre gastando. Não. Se eu tenho uma estrutura, um orçamento tranquilo, organizado, eu tenho dinheiro para realizar os meus sonhos, e isso não é um problema, gente. É uma necessidade de uma vida financeira equilibrada. Então, você tem que ter parte sempre do seu salário para que você possa realizar suas coisas. Aqui nesse curto prazo, você vai, sei lá, eu quero fazer uma viagem, eu quero me especializar em alguma coisa, eu quero desenvolver um novo hobby, eu quero trocar de carro, reformar a casa, essas coisas assim. Então, tem que ter, porque é rápido de realizar, é mais rápido, né? E aí, gente, pode ser assim, tipo, até 3 anos, é bem rápido se você for pensar. 3 anos passa assim. Imagina se 3 anos atrás você tivesse começado a se organizar para realizar um objetivo esse ano. Ia ser gostoso. Aí você já começa um próximo. Então, assim, a cada período mais curto, de 2, 3 anos, você está realizando alguma coisa. E aí começa a fazer sentido a vida, sabe? Você diz, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu me organizo financeiramente. Então, toda vez que você paga o preço de se organizar financeiramente, de olhar com carinho para suas finanças, você tem essas recompensas. Então, cria plano para poupar, investir e realizar as coisas que você quer, que são importantes para você. Poupar e investir para aposentadoria, isso daqui é muito importante também. E aí vocês já perceberam que a gente falou de curtir a vida agora, de planejar objetivos a curto prazo e pensar no futuro. Então, quando você pega fatiazinhas da sua vida e vai distribuindo com objetivos definidos, você entende que você curte a sua vida agora e você também se prepara para o futuro e não abre mão de um de outro. Não dá para viver a vida toda agora achando que, nossa, não existe amanhã, porque muito provavelmente vai existir amanhã, depois da manhã, muitos anos para frente, e aí você vai se arrepender. Porque o poupar, gente, outra coisa que é interessante quando a gente pensa em longo prazo, aposentadoria, é você imaginar que você, vou dar um exemplo, eu, Maiara, agora estou abrindo mão de uma fatia pequenininha do meu presente em prol da Maiara no futuro. Ou seja, eu não estou abrindo mão para perder esse dinheiro, eu estou abrindo mão com um ato de amor próprio. Porque eu estou dizendo, Maiara do futuro, eu estou cuidando de você. Quando você chegar lá com 60, 70 anos, a hora que você quiser parar de trabalhar ou precisar parar de trabalhar, eu já vou ter cuidado do meu futuro começando agora. Entende? Então, é você financiando o seu próprio futuro. Então, não tem esse desperdício. Poxa, eu vou começar a cuidar da minha aposentadoria? Sim, você vai. Porque é você lá no futuro. Como assim? Você não vai cuidar de você mesmo?
Então, o único responsável lá na frente de você arcar com algum prejuízo, algum problema financeiro, numa idade que você tem que reservar energia, é você não ter cuidado disso quando você ainda tinha energia, estava na vida ativa financeiramente, com possibilidade de fazer dinheiro, entendeu? E aqui, objetivos de longo prazo. O brasileiro adora a casa própria, é um sonho de, olha, eu posso dizer que 99% dos brasileiros querem uma casa própria. E é lindo, é maravilhoso de realizar isso. Mas você vai poupar, investir para isso. Por exemplo, a casa própria tem muito esses mitos, né? Vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas assim, não necessariamente você precisa ter casa própria agora. Agora você está podendo viajar por causa do trabalho, pode mudar de ideia, quer mudar de cidade, quer mudar de país, quer, sei lá, vai ter filho, não vai ter filho, daqui a pouco vem outro filho, a vida vai mudando muito. Então, uma casa própria que você já decide, olha, é aqui que eu quero morar minha vida inteira, acaba te limitando em algumas coisas. Então, se você também faz essa estratégia que eu falei para vocês, que é o fato de primeiro eu guardo, primeiro eu pago, depois eu compro, você vai ter uma casa própria no preço justo, porque o problema do financiamento no Brasil é que você paga 3 casas depois no final. Para quê? Para quê? Se você pode ter esse dinheiro sendo investido, fazendo dinheiro para você, te trazendo uma liberdade real e segurança real, porque muitas pessoas me falam assim, Mai, mas casa própria é segurança, eu quero ter uma segurança. Não é segurança se isso é um financiamento, se você não pagar você vai perder. E segurança de verdade é você ter seu dinheiro trabalhando para você e não imobilizado. Uma casa que se você precisar vender, você demora um tempo, talvez você não consiga o preço que você quer, e se você deixar alugando, os inquilinos podem estragar. Ou seja, faz esse questionamento, essa reflexão, realmente faz sentido? Eu até hoje não tenho casa própria, gente. E olha, eu sou bem louca das mudanças, né? Então eu falei para vocês que eu morava no Rio Grande do Sul. Então eu vim para São Paulo, eu fui para a capital, com 22 anos. E aí, desses 22 anos, ó, pense numa pessoa dinâmica. É claro que você talvez não tenha esse perfil louco que nem eu, mas eu posso garantir que a sua vida mudou muito nos últimos 10 anos, né? Mas olha eu casei, me endividei, me separei, fui morar fora do país, casei, montei uma empresa, casei de novo no caso, tá? Montei uma empresa, mudei de cidade, ainda não tive filhos, vamos ver o que acontece. E aí, faz 4 semanas que eu mudei de novo, saí da capital, São Paulo, vim para o interior. E essa flexibilidade me ajuda. Imagina se eu tivesse uma casa com o primeiro marido lá, gente, como é que eu ia fazer? Todo estresse, tudo... Enfim, é para você refletir, não abrir mão do seu sonho, mas começar a questionar se realmente é mais importante você atropelar essas coisas só para ter uma casa, e mesmo que isso prejudique para você, ou se você pode curtir todas as etapas da sua vida sem essa preocupação toda, tá? Então, aqui, ó, olhando essas 6 etapas da vida financeira equilibrada, você tem um ciclo que se encerra, se fecha bonitinho. Se você conseguir olhar para todos eles com carinho, com atenção, implementar isso na vida de vocês, vai dar bom, vai dar muito bom, tá? Bom, mas é lindo, é maravilhoso, só que eu quero passar para vocês aqui 8 passos. Tá? Que não necessariamente precisa ser um depois do outro. Eles podem acontecer simultaneamente, até devem em algum momento, mas eu quero mostrar separado, um passo a passo, como se fosse 1, 2, 3, 4, realmente separado, para vocês visualizarem isso melhor, tá? Primeiro passo, eu já comentei lá para vocês, que é acabar com as dívidas e viver bem longe delas. A gente vai ter dívidas, tá? Geralmente a gente parcela alguma coisa no cartão, isso é uma dívida, né? O que a gente não pagou é uma dívida. Então a gente vai ter parcelas no cartão, tal, mas essas dívidas, assim, sutis, né? As parcelas das coisas que você está comprando, está dentro do orçamento, está planejado, tudo bem. A questão é vocês, em dívidas, gente, fazendo dívidas para passivos, tá? Então você financia carro, financia casa, financia estudo, financia viagem, você está pagando tudo em dobro, em triplo, acumulando dívidas e perdendo muito dinheiro, porque para pagar juros, gente, é absurdamente mais caro do que se você for investir para viver de juros, tá? Então, quando você tem dívidas, a prioridade, antes de pensar em reserva, antes de pensar em outros investimentos, você vai quitar as suas dívidas, negociar para que você consiga aí economizar nos juros, tá? Então, esse é o primeiro passo. Se você está com dívidas, liquide, organize e aprenda a viver sem elas. Fazendo como? Como eu falei para vocês. Primeiro vocês pagam, depois vocês usufruem. E assim vocês não vão conseguir mais ter dívidas. Né? Só dívidas boas. Dívidas boas é o quê? Quando você acaba usando um financiamento, um empréstimo, alguma coisa assim, para fazer mais dinheiro.
né? Aí isso daí é visto como, bom, é meio que um fôlego para você alavancar ali algum negócio, alguma coisa que vai te ajudar a fazer mais dinheiro. O segundo passo, gente, eu sou adepta ao estilo de vida minimalista. E o que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, uma coisa que eu acho lindo do minimalismo é que você vai tirar o excesso. Eu vou indicar 2 livros aqui, acho que os bichinhos não estão aqui, eu podia ter separado, mas eu lembrei deles agora. Ai, acho que pintei meu dente de batom. Essencialismo e Única Coisa. São 2 livros muito legais que vão mostrar o que a gente tem que valorizar de fato, como que a gente se organiza para ter mais tempo, mais disposição, mais dinheiro, dando atenção para o que de fato importa, o que é essencial, o que é necessário. E calma aí, quando eu falo isso, gente, cada um de nós sabe o que é essencial para cada um. O que é essencial para a Mai é diferente do que é essencial para o Roberto, para o Acácio, para a Renata, para o Júlio, queria lembrar o nome. Cada um sabe, porque de acordo com a sua personalidade, de acordo com as suas necessidades, com a sua realidade, possibilidade. Então, não tem julgamento de tipo assim, mas o fulano tipo, é viciado em comprar equipamentos para carro. Ou então a cicrana gosta de comprar sapato. Tá, mas espera aí, dentro de qual contexto? Né? Pode não ser ruim. Por isso que eu digo aqui, ó, quando você entende o que é prioridade para você e você corta o excesso, você para de pegar as demandas externas de que você deve fazer alguma coisa. A gente sabe que a família vem sobrecarregando a gente de diversas coisas, né? Você tem que ter um carro novo, você tem que fazer tal coisa, você tem que casar com tal idade. A gente não tem nada. Eu tenho que entender, na verdade, assim, o que é importante para mim, né? Se dependesse da minha mãe e da minha sogra, já teríamos 5 filhos por aí. Só que é o seguinte, quem vai criar essas crianças? Sou eu. Eu estou preparada? É o meu momento? Não. Então, assim, gente, podem calmar os seus ânimos aí, porque eu nem sabia se eu queria ser mãe. Agora a gente entrou num acordo aqui que talvez role aí uma maternidade. Meu Deus do céu. Mas é essas coisas que a gente precisa entender. Enquanto não faz sentido para mim, eu não vou gastar meu dinheiro. E, gente, o que é essencial para a Maiara? Viagens. Para mim, é essencial viagens. É fútil? É supérfluo? Para mim, não. Agora, para a minha cunhada, por exemplo, a cunhada detesta viajar. Detesta viajar. Para ela, é ter uma casa grande para colocar a família inteira para dentro. O que ela está fazendo? Construindo a casa dela com 5 quartos no interior. Entendeu? Ela gasta o dinheiro dela no que é importante. E quando você entende o que é importante para você, que é o que o minimalismo traz, e esses 2 livros vão te ajudar, você não gasta não só o seu dinheiro com as coisas que são importantes, como também você não dedica tempo para as coisas que não são legais, você não desperdiça, entendeu? Então fica aí a dica. Organize o seu orçamento, e eu gosto muito do método dos potes. Alguém já leu? Eu não vou conseguir ver a resposta, né? Mas se você não leu Os Segredos da Mente Milionária, aqui é outro livro. Um detalhe importante da Mai é que ela adora leituras, tá? Então, Os Segredos da Mente Milionária é um livro essencial, depois de ler o meu, claro, A Rica Simplicidade, para te ajudar. O método dos potes separa em porcentagem, quanto que você tem que separar para cada coisa. Então, assim, o método, a estrutura é assim, mas você vai adaptar de acordo com a sua necessidade. 50% para necessidades, 10% para conhecimento, 10% para liberdade, 10%... Isso daqui vai ficar corrido, mas o foco não é esse, tá? Aí você lê o livro ou pesquisa um vídeo lá no meu canal para você entender. Doação e lazer, tá? Então, você organiza o orçamento. Isso daqui é só um método, mas você pode pesquisar outros métodos e ver como é que funciona para você. Precisa o quê? Encaixar tudo que é necessário. Você não precisa anotar todos os seus gastos, desde que você defina metas para cada categoria. Você não precisa ficar anotando tudo, não. E aí você pode gastar sem culpa, já que você direcionou o dinheiro necessário para cada uma das etapas do seu orçamento. Objetivos bem definidos. Uma dificuldade que as pessoas têm é saber o que elas querem realizar, o que elas buscam. Então aqui, gente, tenta ali as coisas que você quer conquistar, defina, pode fazer numa lista num diário, eu tenho diário, tá? Numa agenda, num diário, no seu celular, no bloco de notas do computador. Você pode colocar num mural na sua casa. O que você quer? O que você está buscando? Vai atrás disso, tenha isso muito claro, bem definido, bem esclarecido. Vai te ajudar muito a ter uma vida financeira estruturada. Faça substituições inteligentes. Eu não gosto dessa coisa da gente cortar gastos a todo custo, da gente economizar, porque aí a gente fica muito focado na escassez. Eu gosto da abundância mesmo, da gente encontrar fontes de renda, da gente encontrar mais dinheiro, da gente se divertir aí tendo renda para viver a vida do jeito que a gente bem entender.
Mas substituições inteligentes ajudam muito. Por exemplo, negociar a anuidade do seu cartão de crédito. As coisas que a gente não precisa pagar, porque existem de graça, não faz sentido a gente rasgar nosso dinheiro, né? Então, ver contas bancárias que não cobrem tarifas, esse tipo de coisa é uma substituição inteligente, porque você tem alternativas gratuitas para o que você está pagando sem necessidade. Entendeu? E aí tem uma lista enorme de coisas que você pode pesquisar aí e fazer substituição. Ou por algo mais barato, ou por algo que não cobra. Aqui questione as regras impostas pelo senso comum, que é muito do que eu estava falando para vocês, do casamento, dos filhos, do carro do ano, da casa própria. É para você? Se não é, você não tem que levar isso como uma pendência, colocar isso como uma meta, sendo que você tem outras coisas que você quer realizar. Então, questione as regras impostas pelo senso comum. Todo mundo diz que tem que comprar casa. Você quer comprar casa? Agora, nesse momento, desse jeito? Você tem que trocar de carro, de celular todo ano? Por quê? O que é mais importante para você? Aí volta nos livros lá do minimalismo que eu falei, que vai ser bem bacana. Aprenda a fazer mais dinheiro, uma coisa que a gente precisa melhorar aí no nosso estilo, aí na nossa sociedade, assim, a gente fica dependendo de uma única fonte de renda. Isso é muito arriscado, a gente não sabe quando vai acontecer algum problema que a gente perde essa fonte, ou diminui ou reduz drasticamente. Se a gente aprende a criar fontes de renda, fica mais fácil, porque a gente conta com entradas de dinheiro diferente. Então, assim, eu tenho meu salário, depois eu revendo alguma coisa, ou eu produzo alguma coisa para vender. Então, entenda como que você pode aprender a fazer dinheiro. Talvez você não precise atuar nessas fontes de renda ao mesmo tempo, mas desenvolver essas habilidades para caso alguma fonte de renda dessas seque, você sabe como fazer dinheiro imediatamente, sem ficar no sufoco, tá? E aqui o passo 8, invista seu dinheiro com inteligência. Lembra que eu falei que não é para vocês serem uns passadores de dinheiro? Eu pego meu salário, eu separo uma fatia, gasto o resto, mas essa fatia eu invisto com inteligência para que eu multiplique, eu construa o meu patrimônio. A principal fonte de fazer dinheiro e de enriquecimento, gente, é o nosso trabalho. O investimento vem para nos ajudar a turbinar, mas não é investindo que você fica rico, é trabalhando, ganhando seu dinheiro, fazendo boas escolhas financeiras e investindo, tá? Agora, eu quero passar aqui, um planejamento da reserva de emergência de vocês. Como que vocês vão montar essa reserva, que é a primeira coisa que vocês fazem quando a gente fala de investimentos. A gente já começa a investir esse dinheiro. E eu vou explicar tudinho aqui para vocês, tá? Então, já presta atenção. Para que serve? Deixa eu esclarecer primeiro o conceito. Para que serve essa reserva? Para que você tenha isso muito claro, vai te ajudar bastante no planejamento. Serve, gente, como um muro de proteção, sabe? Do seu patrimônio, do seu orçamento. Por que é a primeira coisa que a gente faz? Porque se eu não faço isso e eu começo, por exemplo, a fazer um investimento para minha aposentadoria, o tipo de investimento que eu faço para minha aposentadoria, ela exige algum comportamento, algumas características, né? E aí, se acontece algum imprevisto, algo que eu não estou contando, e aí esse imprevisto vem e bate diretamente no meu orçamento, comprometendo a minha estrutura financeira, os meus investimentos, fazendo eu perder dinheiro, porque eu vou ter que rever os meus objetivos. Quando você constrói a sua reserva de segurança, é o primeiro passo. Então, você cria uma barreira de proteção. Quando os imprevistos acontecem, eles batem na barreira. E aí você tem fôlego e chance, tempo para se reestruturar ou entender, meu Deus, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? Principalmente quando você começar a fazer outros investimentos, né? Então, assim, não vai correr o risco do imprevisto fazer você comprometer a sua reserva do estudo dos filhos, da aposentadoria, da casa própria, porque é outro objetivo, são outras caixinhas que você vai usar para fazer isso, sabe? Entendido até aqui para que serve? Beleza. Vamos então para quanto juntar. Quanto que eu junto para minha reserva, tá, gente? Então, assim, vocês vão ouvir de tudo por aí, vocês vão encontrar várias respostas. Eu vou contar qual é a minha estratégia e por que eu falo isso. Eu digo pelo menos 3 meses para todo mundo, 3 meses de custo de vida. O que é custo de vida? Você precisa ter o seu orçamento estruturado aí direitinho e entender quanto que você gasta todo mês. Tá? Isso envolve tudo, joga tudo lá dentro, todas as contas. E aí você vai entender, bom, são 3 mil reais. Preciso ter 9 mil reais guardado e investido, que eu já vou falar onde, para me dar essa segurança.
tá? E aí, por exemplo, as pessoas que precisam de mais, eu coloco numa categoria que é mais arriscada. Por exemplo, é autônomo, ou ela tem dependentes, ela é a única pessoa provedora da casa, e aí ela tem dependentes, então se caso aconteça, compromete mais. Então, por exemplo, se você é autônomo, né, que não é o caso, eu acho, se você tem muitos dependentes, você é o único provedor da casa, 6 meses de reserva, tá? Então, esse daí seria a quantidade para vocês juntarem. Onde guardar? E agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque vocês precisam escolher tem poucas opções de investimento para onde vocês vão colocar. Mas uma característica fundamental desse investimento é que ele tenha liquidez imediata. Vou repetir. Principal característica desse investimento é que ele tenha liquidez imediata. Pegou? Tá bom. É o seguinte, gente, se eu estou juntando para reserva e eu vou investir para minha reserva, a prioridade é que eu tenha acesso a esse dinheiro muito rápido, na hora que o imprevisto aparece. Não dá tempo, né? Afinal, o imprevisto, a reserva está lá para isso. A poupança tem uma alta liquidez, só que a poupança ela perde para a inflação, ou seja, a gente perde o nosso poder de compra com o passar do tempo. Ela tem a rentabilidade em aniversários, gente, em aniversários, ou seja, a cada 30 dias ela te dá rentabilidade. Não é legal. Onde você vai investir? Você vai investir, tem 3 possibilidades, tá? Tesouro Selic, que você vai abrir conta numa corretora de valores e investir lá, porque você pode tirar dinheiro a qualquer momento sem correr o risco de perder dinheiro. CDB de liquidez diária com pelo menos 100% do CDI. Você não precisa entender isso aqui, que eu imagino que amanhã no pilar de investimentos vocês vão se aprofundar, mas grava essa rentabilidade que pode te ajudar na hora de escolher, tá? E tem os fundos DI, tá? Então, esses 3 tipos de investimento, eles têm tem liquidez imediata, você pode resgatar a hora que você quiser, sem o risco de você perder dinheiro. Eles não têm uma baita rentabilidade, mas eles também estão te dando em contrapartida esse acesso, porque na verdade você precisa dessa rapidez, tá? Em quanto tempo juntar? Cara, depende muito do seu orçamento, da sua organização financeira. Você vai separar por mês o que você puder. A prioridade é a reserva. Você não vai fazer mais nada por um período aí, que eu já vou falar qual. Então, você consegue separar R$300 por mês? R$300 por mês você vai separar, e aí o tempo que levar para você ter essa reserva. E aí, a mesma coisa, quanto guardar por mês, de acordo com o seu orçamento. Agora é 100% para reserva, por um bom tempo aí para você conseguir ter um tempo, com pouco tempo, uma quantidade significativa de dinheiro para te proteger. E aí, quando você gastar, se acontecer um imprevisto, você tem que rapidamente focar em repor a sua reserva, tá? Isso aqui é muito importante. Então, gastou? Faz a estratégia de novo para repor. Gente, depois, aqui a gente já está finalizando, tá? Eu só vou explicar para vocês, porque agora a prioridade é a reserva de emergência. Depois da reserva, para vocês já terem ideia do que acontece. Vocês vão começar a pensar em outros investimentos, principalmente quando você tiver 75% da sua reserva montada. A partir dali, você já pode pensar nos seus objetivos de curto prazo, de médio e longo prazo e aposentadoria. Eu não coloco aposentadoria junto com o longo prazo, apesar dela ser um objetivo a longo prazo, porque ela tem que estar lá sempre sendo cuidadinha, tá? E aí, olha só, o que você... Por exemplo, eu falei, né, para vocês... eu tenho um exemplo de R$500 aqui. Ó, depois da reserva, eu vou separar 60% do que eu separo por mês para os meus sonhos, entre curto, médio e longo prazo, e 40% para minha aposentadoria, tá? Então, o exemplo é aqui, ó, eu estou separando R$500 por mês. Eu vou separar R$300 por mês para os meus sonhos e R$200 para minha aposentadoria todos os meses, tá? Então, se ficar dúvida, a gente vai ter espacinho aí, você pode me mandar suas dúvidas. E aí, onde investir esse dinheiro agora para sonhos da aposentadoria? Aí, gente, as possibilidades são maiores. E aí você precisa, principalmente, montar uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor, para que você consiga criar esse plano de alcançar seus objetivos de uma forma consistente e coerente. Então, assim, a gente tem opções de renda fixa, a gente tem opções de renda variável. Então, aí você vai precisar sentar um tempinho, estudar um pouquinho sobre isso, pelo menos entendendo qual é o seu perfil. E muitas vezes você vai encontrar ferramentas em corretoras, em bancos digitais, que te ajudam a identificar qual é o melhor caminho. Mas entendam sobre investimento, tá, gente? Porque aí vocês não vão ser enrolados.
vocês vão ter noção do que a necessidade de vocês, o que vocês precisam, para onde vocês vão, sem serem enrolados por ofertas aí magníficas. Não existe enriquecimento rápido aí, tipo lucros 15%, 20% ao mês. Fiquem sempre atentos, tá? Porque o investimento é um pouquinho por mês e faz a diferença no longo prazo com os juros compostos. E é isso, minha gente. Eu queria ficar falando muito mais aqui com vocês, mas eu espero ter conseguido passar aí os principais pontos desse pilar de poupar, ajudado vocês a clarear algumas ideias, e é isso. Maiara, muito obrigado pela excelente apresentação, é muito dinâmica, bastante intensa, com muitas mensagens. Eu acho que isso foi muito positivo para a gente, porque traz uma outra visão, e eu acho que vocês mulheres sempre surpreendem nessa dinâmica. Eu fiquei muito satisfeito, gostei muito dos seus pontos, dos 5 perfis, dos 8 passos, das 6 etapas lá para poupar. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente tem algumas perguntas, mas antes de passar para as perguntas para a Ellen, eu vou pedir depois para você passar os livros que você anunciou aqui, que são importantes para a gente depois divulgar, porque tem algumas pessoas perguntando. Eu passo agora para a Ellen, porque a gente tem algumas perguntas, tanto aqui no chat, mas a gente tem do Slido também. Se vocês que fizeram aqui no chat puderem passar para o Slido, vai ficar mais fácil para a gente também. Ellen, por favor. Maiara, então eu vou fazer aqui algumas perguntas primeiro, que tem, acho que a ver. A primeira pergunta é, você usa alguma ferramenta no seu dia a dia para organizar suas finanças? E já atrelado a isso, você tem alguma dica para quem ainda não começou a poupar, mas ficou interessado agora e quer saber a melhor maneira de começar? Olha, gente, é uma das coisas assim, muita gente indica planilha, aplicativos, vai muito do perfil de cada um. Eu vou falar para vocês que assim, eu nunca me adaptei com nenhum aplicativo, nem ferramenta. Eu usava caderninho quando eu comecei. Quando eu juntei 5 mil reais que eu falei para vocês, eu gerenciava minhas finanças num caderno. Depois eu vim para o computador e eu fazia um bloco de notas. Hoje eu evoluí, criei uma planilhazinha ali, mas eu só lanço, eu não fico acompanhando. Depende muito do perfil de vocês, tá? Então, assim, dá para ser uma planilha financeira no Drive mesmo, sabe o Google Drive? Que daí vocês podem acessar em qualquer lugar. Fica muito fácil, prático, e é o que eu gosto. Eu gosto que as coisas sejam bem práticas para vocês não ficarem aí. Tem que fluir, entendeu? Se você encontrar muita dificuldade nas coisas que você... por exemplo, aplicativo. Eu uso muito pouco aplicativos. Se esse também é teu perfil, e aí você diz, não, então eu vou começar com aplicativo. Você vai ter muita dificuldade. Entenda se você é melhor com planilhas, se você é melhor com aplicativo. E aí eu vou dizer assim, olha, tem o Mobius, Mobius, MOBILLS, que é um aplicativo de gerenciamento financeiro de pessoa física, que, para quem gosta de aplicativo, é ótimo de iniciar por ele. Tem outros, tem, por exemplo, o Banco Digital, que oferece ferramentas junto para você se organizar. No método que eu falei, que é o que eu uso, eu defino porcentagens para cada etapa e categoria da minha vida, o que faz com que isso fique muito mais fácil de gerenciar. Ou seja, eu não preciso ficar anotando tudo, lançando todos os gastos, porque isso é um saco, eu não gosto, não dá prazer da gente organizar as coisas, sabe? Então eu faço assim, olha, quais as categorias dos gastos? E aí eu falei do método dos potes para vocês, é um exemplo. Então, 50% de gastos necessários. Beleza, então assim, 50% eu vou direcionar para isso. Aí 10% para conhecimento, que significa livros, cursos. 10% para liberdade, que significa aposentadoria. Então você já sabe os valores mensais que você tem para gastar em cada categoria e você gerencia apenas esses valores da forma que você achar melhor. Qual era a outra dúvida para quem quer começar? Isso mesmo. É uma pessoa que ainda não poupa e quer começar a poupar agora. Você tem alguma dica? Qual é a melhor maneira dessa pessoa fazer isso? Gente, assim, quando a gente vai criar um novo hábito, né? No início, a gente precisa meio que forçar esse começo, essa coisa acontecer. Porque assim, é que nem a gente fazer dieta ou reeducação alimentar, que é o meu caso. Como um monte de porcaria, preciso comer direitinho. Cara, tu vai ter que aprender assim, ó, eu estava acostumada a gastar dinheiro o tempo inteiro, né? Para quem vai começar a poupar. A partir de agora, eu preciso guardar dinheiro.
para você vai ser um choque, porque vai tudo se remodelar. Então você começa a fazer, olha, o que eu gosto pra caramba e que funciona muito é você criar pequenos desafios que vão fazer que seja dinâmica essa história de você guardar dinheiro. Por exemplo, um clássico aqui, ó, o desafio das 52 semanas. Se você digitar no Google, desafio das 52 semanas para juntar dinheiro, vai brotar conteúdo e material sobre isso. Mas é um exemplo, não necessariamente precisa ser esse. Mas você criar um desafio para que você siga um cronograma e nesse primeiro momento, que você ainda não tem o hábito de poupar, que você ainda não tem o hábito de guardar dinheiro, isso acaba sendo mais divertido e dinâmico. Então, o exemplo do desafio das 52 semanas é muito legal. Ou você pode fazer, assim, é que agora a gente quase não usa dinheiro, né? Mas vamos falar do cartão de crédito, vamos supor. Então, toda vez que você vai fazer uma compra com cartão de crédito, eu, por exemplo, uso cartão de crédito para tudo, para juntar pontos lá, mas tem que ter uma relação bacana aí com o cartão para não ter problema aí. Mas se você usar seu cartão e você disser assim, poxa, eu preciso me controlar, me organizar. Mas toda vez que eu vou passar meu cartão de crédito, eu vou me dar uma multa, se for assim um custo desnecessário, de R$5 ou de R$10. Então, você começa a fazer uma transferência, né, tipo, putz, gastei. Então, vou passar R$10 para minha conta lá de poupar. E aí você vai se desafiando, encontrando estratégias para que você comece forçado, né? E depois você vai dizer, putz, não é que é legal? Porque depois de um tempo que você tem os seus objetivos bem definidos e você começa a ver que está juntando, e está acumulando, e está vendo render, e depois você está realizando seus objetivos, não tem mais por que forçar. Vai dizer assim, poxa, esse é o caminho. Então, se eu quero ter tudo isso que eu tenho, eu preciso continuar poupando. Eu espero que ajude. Obrigada, Mayara. Tem aqui mais duas perguntas que estão bem conectadas uma com a outra. A primeira é de uma pessoa que já te segue no Instagram e ele falou que viu a sua casa, você mostrou para os seus seguidores a sua casa e a pergunta dele é o seguinte, se você optou por comprar uma casa e se essa foi sua opção, por que você optou comprar ou se você prefere o aluguel? E aí, já pensando nisso também, uma outra pessoa perguntou se você tem um crédito imobiliário, você acha que vale utilizar a reserva de emergência para quitar, para amortizar essa dívida? Tá, boa, ótimas perguntas. Primeiro, a casa não é própria, e até porque eu disse para vocês assim, eu vivo mudando, gente, vivo mudando, mas um detalhe importante nessa minha última mudança, essa casa é alugada, principalmente porque a gente fez uma mudança radical. Meu marido é de São Paulo capital, então ele é cara da metrópole, do transporte público, gosta do metrô, gosta dessas coisas assim, eu já sou do mato. E eu convenci ele para vir para o mato. Então assim, eu não podia já, por exemplo, imagina só, vamos marido, eu vou comprar casa lá, vamos tocar no mato e a gente aprende a se virar. Não. Uma das coisas que eu vejo de vantagem do aluguel é eu conseguir experimentar antes de tomar qualquer decisão. Até hoje eu não encontrei nenhum lugar, em nenhuma casa que eu dissesse assim, eu quero essa casa para mim, eu quero esse apartamento para mim, então eu vou investir. Fora que eu disse assim, cara, eu não sei, eu quero viajar, talvez eu queira morar fora do país de novo, talvez eu queira ter um filho ou não ter filhos, isso influencia em toda essa minha decisão. Então a gente veio para essa casa. Só que essa casa, pela primeira vez na minha vida, plantou uma sementinha de que, putz, eu acho que dá para morar aqui por mais tempo. Então, só para esclarecer, talvez a gente, pela primeira vez surgiu a conversa de compra de casa própria aqui em casa. Mas olha, eu tenho 33 anos, sempre morei de aluguel a vida inteira, nem meus pais tinham casa própria. E isso não foi um problema para mim. O meu primeiro casamento, o desespero por comprar casa, gente, a gente teria feito uma baita de uma burrada, porque a gente estava querendo comprar casa a todo custo, sem estrutura financeira, sem estabilidade, tudo mais. A outra, gente, reserva de emergência não se usa para nada que possa ser planejado, nada. Imprevistos é aquilo que não avisa, chega de repente, chega sem avisar, dá um susto, compromete alguma coisa, é lá que você vai usar. A reserva não serve para você amortizar dívidas de financiamento, não serve para você comprar uma viagem, só se aquela viagem for uma baita oportunidade. Só se surgir uma baita oportunidade para você quitar a sua casa, você diz assim, olha, sei lá, vamos supor, sabe? Imaginar uma história aqui. O dono da casa disse assim, que você está financiando. Olha, a gente vai, por exemplo, se você quiser quitar a casa agora, bem longe de financiamento, é só para ilustrar mesmo, se pudesse. Ou não, vamos do banco. Surgiu uma baita oferta do banco que diz assim, ó, se você quitar
sua dívida agora, você economiza X, sei lá, uma oferta relâmpago. Aí você vai dizer, nossa, que oportunidade inesperada, eu vou usar minha reserva, porque a reserva também pode ser de oportunidades, tá? Então, não só coisas negativas, né, que pode ser quebrar o carro, um acidente de saúde, alguma coisa assim, ou perder o emprego, pode ser também uma oportunidade de investimento única que você tem que aproveitar. Tudo que pode ser planejado não sai dali, porque senão ela perde a função dela. E tudo que pode ser planejado, você vai fazer o que a gente estava falando, guardar dinheiro, fazer um investimento para aquilo, esperar o tempo. Então, tem que ter essa separaçãozinha, tá? Excelente. Agora nós vamos para a nossa última pergunta, então, Maiara. E a pessoa perguntou o seguinte: ela disse que já guarda dinheiro, já tem o hábito de poupar há bastante tempo, mas tem uma dificuldade bastante grande em entender como diversificar esses investimentos que ela tem, esse dinheiro que ela poupou, e como fazer esse dinheiro trabalhar para ela. Você tem alguma dica? Olha, se já tem a poupança, eu imagino que esse dinheiro deva estar parado na ferramenta poupança, no caso, que não é bacana. Então, muita gente tem um medo de tomar uma decisão errada, equivocada e tudo mais, e acabar perdendo toda aquela economia. E é super útil esse receio. Mas, por exemplo, o primeiro passo que você vai dar é diversificar esse seu montante, criando a sua reserva de oportunidades. Vou falar de oportunidades aqui agora para a gente pensar também nas outras possibilidades. Então, você vai começar dando esse passo, que ele é bem seguro, tá? Se você der uma olhada, bem seguro, escolhendo direitinho. Vai escolher o Tesouro Selic para colocar a sua reserva lá? Vai colocar no CDB de liquidez diária? Então, você vai estudando sobre isso. Então, para ser mais seguro ainda, para dar uma tranquilidade maior, o mais seguro de todos é o Tesouro Selic. Então, assim, se você... Bom, eu vou começar a criar os meus investimentos. Vou abrir uma conta numa corretora de valores, vou colocar meu dinheiro no Tesouro Selic. Aquilo lá é da reserva. Aí você vai direcionar para a sua aposentadoria e para seus objetivos de curto, médio prazo. Tudo dentro do Tesouro Direto, você já tem investimentos para isso. Então, você começa a identificar qual é seu perfil. Imagino que pela breve descrição deve ser conservador, e aí o conservador não quer correr muitos riscos. Então, a renda fixa, que são aqueles investimentos que eu listei aqui do lado, que são mais conservadores e oferecem menos oscilação, a coisa um pouco mais tranquila ali, vai te ajudar bastante. Então, dentro do Tesouro Direto, que é renda fixa, você encontra o Tesouro Selic, que é para sua reserva de emergência. Você encontra o Tesouro IPCA+, que é ideal para aposentadoria. E tem alguns outros mix ali de investimentos que o próprio Tesouro Direto te oferece um simulador para você tentar fazer, eu tenho tanto, o meu objetivo é esse, meu prazo é esse. Ele te diz qual é o melhor título que ele tem para os seus investimentos. Então, assim, começa fazendo essa migração, indo para o Tesouro Direto, porque lá você vai encontrar todos os tipos de investimentos que atendem todos os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e isso te dá uma noção de, beleza, como é que você se sente como investidora, como é que você se sente tomando essas decisões, e você vai dando passos aos poucos, porque se você se sentir empolgada, interessada, vai estudar sobre renda variável, que é muito bacana, porque agora a gente está vivendo uma época de juros baixos no Brasil. A gente está com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, a 2% ao ano. Isso é muito baixa. É a nossa menor taxa. Então, assim, é recorde. Então, a rentabilidade da renda fixa está um pouquinho menor. A renda variável oferece um pouco mais de rentabilidade, assim como o risco é um pouquinho maior. Mas o risco pode ser minimizado a partir do momento que você entende, estuda, conhece tanto você, o seu perfil e os seus objetivos, quanto o funcionamento do investimento. Mas, para você já sair da poupança e começar já a criar essa estratégia, que é muito legal, de direcionar determinada parte do seu dinheiro para cada objetivo, vai para o Tesouro Direto, que já te ajuda pra caramba. Excelente. Então, essa foi a nossa última pergunta. Algumas pessoas perguntaram aqui para a gente como entram em contato com você, e aí, para essas pessoas, a Maiara tem um canal no YouTube chamado A Rica Simplicidade, ela também tem uma página no Instagram chamado também @ricasimplicidade, e ela posta diversos conteúdos todos os dias, dando várias dicas sobre como você pode poupar mais e investir também o seu dinheiro de uma maneira mais inteligente. E sobre
sobre o sorteio que a Mayara comentou durante a palestra dela, hoje, às 18 horas, nos nossos stories, nós vamos soltar uma pergunta para a qual ela deu a resposta aqui na nossa palestra, e todo mundo que responder essa pergunta vai estar participando do sorteio dos 3 livros dela. Muito bem. O livro vai autografado, tá? Vai todo carinhoso. Obrigada, Mayara. Mayara, muito obrigado aí pela sua participação. Como eu falei, é super dinâmica, eu acho que é super empática, porque você tem uma história aí muito recente, próxima, e que acho que se encaixa na vida de muitos dos nossos participantes, muitos brasileiros. Eu acho que isso gera uma empatia muito grande. Eu acho que a forma como você transmite esse conteúdo é muito... prazerosa, então a gente consegue captar muito mais essas mensagens. Eu agradeço muito. A gente teve diversas outras perguntas sobre o CDI, se vale a pena. Eu sei que a gente não vai conseguir aprofundar isso nesse momento, mas a gente responde essas perguntas em outro momento. Até perguntas aqui do Luiz Paim, de Canoas, sobre nesse cenário de Covid, mas tudo isso daí é tão incerto, mas a única certeza que a gente está mais próximo do final do que a gente estava ontem e em março. Então, não existe nenhuma confirmação, mas a gente sabe que poupar é importante. Eu acho que a Mayara trouxe todos esses insights para a gente. Mayara, muito obrigado. Se você quiser fazer mais alguma consideração final, passar o seu Insta aí, eu te agradeço demais e me despeço aqui das pessoas, e a gente vai responder essas perguntas com a Mayara, e estejam aí com a gente às 18 horas para ver o story da GEBSAPREV. Mayara, suas considerações finais. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Espero mesmo que vocês consigam tirar um pouquinho, né? Porque também é muito conteúdo, mas é uma pecinha-chave para vocês se interessarem pelo assunto, pesquisarem mais. Então, esse momento que a gente está vivendo, se eu disser para vocês que pouca coisa muda em relação a investimentos, porque a parte externa tem que impactar menos do que, de fato, você saber exatamente o que você quer na sua vida, o que você busca, se organizar para isso. Então, esteja sempre muito alinhado com o que você está buscando e crie suas estratégias de investimento e seja fiel àquilo. E daí você não fica tão nervoso e apavorado com as mudanças externas, porque a gente não controla. Mudança na economia, mudança na política, isso muda o tempo inteiro. Mas enquanto você estiver aí fiel ao que você está buscando, vai ser mais simples do que você imagina. A questão é, pega agora, que você aprendeu hoje, essa sementinha, planta ela para que ela seja cultivada, e a partir daí você vai pegar interesse por se organizar, por investir, e é só o começo para sua liberdade financeira. Me acompanhe no Instagram, tem conteúdo toda hora, pode mandar pergunta, eu abro caixinha de pergunta lá, se ficou alguma dúvida que a gente não respondeu aqui, eu posso ajudar por lá também, em direct, tem vídeos novos toda semana no YouTube, então tem bastante conteúdo, que você dê continuidade a esse estudo, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.